E voltamos com o Tela 1 Entrevista, que hoje discute o preconceito racial. Estamos aqui no estúdio com a representante da Pastoral Afro de Curitiba, Cristina Oliveira, e com o fundador da ACNAP, Paulo Borges. Antes de começarmos nossa conversa aqui no estúdio, vamos conferir um VT sobre o racismo no esporte. Há 126 anos, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, que marcou o fim da escravidão aqui no Brasil. Mas, infelizmente, a discriminação com a raça negra está longe de chegar ao fim. Recentemente, diversos atos preconceituosos marcaram o esporte brasileiro e mundial. Episódios lamentáveis e discriminatórios em que atletas negros são hostilizados estão acontecendo cada vez com mais frequência no mundo esportivo. Um dos casos que teve grande destaque na mídia foi o do meio-campo Tinga, jogador do Cruzeiro. Em uma partida realizada no Peru contra o Real Garcilaso, pela Copa Libertadores da América, o atleta foi alvo do racismo pela torcida adversária, que imitava gritos de macaco toda vez que o jogador tocava na bola. Mas essas situações preconceituosas não acontecem apenas no futebol. Há poucos dias, Donald Sterling, proprietário do time de basquete americano Los Angeles Clippers, protagonizou mais um episódio lamentável, ao pedir para sua namorada não tirar fotos com negros e nem levá-los aos jogos da sua equipe. Como punição, Sterling foi banido da Liga de Basquete Americana. Mas o caso que teve maior destaque e repercussão foi o do jogador brasileiro Daniel Alves do Barcelona, em uma partida válida pelo Campeonato Espanhol. No momento em que o atleta se preparava para fazer a cobrança de escanteio, uma banana foi arremessada no gramado em sua direção. O jogador, ignorando a situação, comeu a fruta e triturou literalmente o racismo com os dentes. Paulo, o que você achou da dimensão que a ação do jogador Daniel Alves rendeu em comer a banana? O que ela rendeu mundialmente? Eu acho que esse fato foi interessante porque, naquele momento, Daniel Alves estava numa situação de muita pressão, tanto em relação ao jogo, mas também em relação ao fato em si de lançarem uma banana contra ele. Naquele momento, inesperadamente, ele faz aquele ato de comer a banana. Talvez ele nem pensou qual a repercussão que teria. Mas eu acho que o que repercutiu depois com as pessoas que quiseram ser solidárias ao Daniel Alves é que foi muito mais complicado. Eu acho que aquele momento ali foi a resposta ideal que ele deu para o fato em si. Mas eu acho que o desenrolar de todo o acontecimento é que foi mais complicado em relação ao acontecido. E você, Cristina, você acredita que essa campanha gerada por conta do jogador, ela trouxe resultados positivos no combate ao racismo? Não, não acredito. Eu acho que eu vejo negativamente nessa campanha, porque assim, houve uma reprodução, né? Talvez realmente o Daniel, a ideia na hora não era, né, de provocar depois essa reação nas pessoas, mas é aquela coisa, as pessoas têm, infelizmente, reproduzido, né, fatos e coisas sem questionamento nenhum, sem saber o que está fazendo, o que aquilo vai implicar, e simplesmente reproduz. Se o fato era somos todos iguais, por que não, ao invés de somos todos macacos, por que não somos todos pessoas, seres humanos? E até mesmo gostaria de pegar um gancho dessa resposta. Em primeiro lugar, a gente não pode afirmar que somos todos iguais. Há diferenças. De grupos, para cada grupo há diferenças. E aí, em função dessa diferença, é que o racismo se manifesta. Então, se há uma forma de você combater isso, é você fazer uma campanha séria, mas com palavras e ocupando espaços e congregando pessoas negras que, historicamente, vem desenvolvendo trabalho e luta contra o racismo da forma como ele se apresenta. A revista Veja disse que uma capa que o gesto do jogador quebrou a cara do preconceito, talvez para sempre. Essa afirmação fez sentido para você, Cristina? Nenhum, não faz nenhum sentido. Eu acho que como eu falo, são reproduções, uma maquiagem, né, de um fato que aconteceu, que houve uma repercussão muito grande, e, infelizmente para nós, muito negativa, volto a afirmar, né? Eu não consigo me sentir representada, né, por esse movimento que aconteceu, e jamais, né, eu até digo assim com convicção, eu não aceito esse tipo de repercussão vinda pela mídia ou
seja outra coisa, seja pela revista Veja. Até porque dentro da mídia, se a gente prestar bem atenção, a representação do povo negro dentro da mídia é zero. É zero. Né? Então, quando você tem, por exemplo, uma programação em que 52% da população não está representada, então a própria mídia parte desse pressuposto que não existe, o povo negro não existe no Brasil, é invisível. Né? E aí, num momento como esse aí, vem usar a própria banana, que é, de repente, relacionada a um animal, para fazer uma contra-campanha. Aí a gente não pode aceitar. Após esse episódio, o jogador Daniel Alves declarou para a mídia que sofre racismo desde que foi morar na Europa, há 11 anos. Paulo, na sua opinião, a sociedade europeia é mais preconceituosa que a americana? É difícil da gente dimensionar a quantidade do racismo, né, num espaço ou no outro. Eu diria que o racismo americano era um racismo declarado. Sempre o pessoal se declarava, havia espaço para branco e para negros. Né? Havia proibições de o negro acessar certos espaços. Então, isso é terrível. No entanto, na Europa, e tal como no Brasil, o racismo é velado, não é explícito. E aí eu diria que os dois são terríveis, porém, aquele que é explícito é pior. Então agora a gente vai para o intervalo e no próximo bloco a continuação do programa sobre preconceito racial. Vamos saber um pouco mais sobre como funciona a Pastoral Afro de Curitiba. O Telão Especial Entrevista volta já.